A gente vai mostrar agora o trecho de um documentário chamado Tá Rindo de Quê? Com participação do Carlos Alberto de Nóbrega, que fala sobre o humor na época do golpe de 64, não é? Vamos ver o trecho agora, vamos lá. A ditadura fica para sempre. É uma coisa horrível. Você é dominado por uma força, por uma falsa moral, pelo medo. O medo que você tem de bandido, a gente tinha de policial. O Carlos Fico Alberto. arrepiado até quando vejo isso. Você não faz ideia o que é ditadura, gente. Você não tem o direito de fazer um grupinho na esquina. Você ser censurado por pessoas boçais. Eles iam armados. Você tinha que mandar o texto para a Polícia Federal, ali na Líbia Badaló, que eu fui várias vezes. Eles carimbavam e coisas absurdas. Por exemplo, onde é que você mora? Eu moro na Rua Marechal Deodoro. Corta. Bota Largo do Arocho, bota... Não pode falar o nome de militar. Onde é que fica na Liberdade? Estátua da Liberdade. Isso eu juro pela minha vida, pela saúde do meu filho. Eles faziam isso. Você não podia falar... O meu pai, ele tinha um personagem, para vocês verem o nível das pessoas. Era um nobre colega, era um mendigo, você não sabia se ele era louco, se ele ia falar a verdade, porque no momento que ele vinha todo mal vestido, né, entrava o Hermelino Matarazzo, que era o homem mais rico do Brasil na época, e tratava como se fosse uma pessoa normal. E uma hora ele entrou e dizia assim: Auro verde, pendão da minha terra, da brisa do Brasil que beija e balança. Veio censurado. Aí meu pai perguntou: mas censurado por quê? Olha, seu Nóbrega, pode, beija. Com a balança dá uma conotação de sacanagem. Aí meu pai falou: meu filho, quem escreveu isso foi Castro Alves. Ah, então fala com ele que eu não conheço, pede para ele cortar, seu Nóbrega. Essa gente te censurava. Então, era terrível. Você não podia fazer nada. O medo que a gente tinha... Na época, eu fazia a Família Trapo com o Jô, nós escrevíamos juntos. E eu ia para a casa do Jô, que ele era muito gordo e não podia ficar sentado muito tempo. Então, ele tinha uma banheira na sala dele, ele ficava deitado com umas almofadas e a gente escrevia o programa ali. De repente, tocava o telefone, o Jô se levantava, saia correndo: me ajuda, me ajuda. Pegava vários livros dele, botava no porta-mala do meu carro, que eu não era perseguido, mas ele era. E eu saía com os livros dele, levava para minha casa, eu levava para algum outro lugar, que nem ler você podia. Eu tenho muito medo que isso volte. Então, a censura, gente, é muito triste. Você ter o direito de poder ter a tua opinião, porque é uma frase: não concordo com a sua palavra que dizeis, mas defenderei até a morte o direito de dizê-la. Essa é a minha máxima. Eu sou assim. Por exemplo, o Golias, que ficou eterno com o Bronco da família Trapo, eles queriam acabar com o Bronco. Como é que um sujeito vagabundo, cara que não trabalha, vive às custas do cunhado, vai ter vida boa? É um mau exemplo. Mau exemplo eram eles que ficavam cantando as bailarinas, que a gente ia fazer show de graça em determinados lugares para poder respirar um pouco. Eu tenho muito medo que aos 83 anos isso volte. Muito medo. Porque eu tenho netos, tenho 2 filhos jovens, eu tenho muito medo que essa juventude passe o que nós passamos. Eu estou até tremendo, ó. Só de falar eu fico nervoso. Viva a liberdade, gente! Viva a liberdade! Toquinho passou por alguma dessas ou não? Bom, claro, né? Em 64, eu tinha 18 anos e minha geração toda veio... Minha geração veio de Juscelino Kubitschek, do Cinema Novo, do Glauber Rocha, do João Gilberto, do Tom Jobim. Nós pegamos a ditadura em cheio, né? E a censura era totalmente ilógica. Como o Carlos Alberto falou, incrível. Me lembro que eles queriam censurar o ponteio do Edu Lobo, que achavam que era metralhadora. Quer dizer, pontear era um negócio maluco mesmo. Então tinha o
o Tom Jobim uma vez chegou no aeroporto lá e um general quis fazer uma entrevista com ele. Aí estava conversando e falou: general, eu não sou comunista, eu sou pianista. uma coisa. E era uma coisa de uma repressão enorme. A gente tinha medo, como o Carlos Alberto falou, de tudo. Os amigos sumiam, não apareciam mais, e a gente procurava ver onde é que estavam. Então vamos rezar para que isso nunca mais volte mesmo. Não vai voltar. Ô, João, a banda nasceu já na chamada abertura política, né? Eu nasci em 64, né? Eu fui criança, né? Então não peguei isso aí, lógico. Mas eu comecei a ser punk em 77, 78, 79. Aí, andando nas ruas, eu comecei a sentir o peso da ditadura e da repressão da polícia, né, cara? Então, eu estava contando aqui pro Carlos Alberto que naquela época a gente era preso por vadiagem, né? Se você não tinha carteira de trabalho ou a carteira de estudante, você era preso para averiguação e nessa já tomava uns tapas na cara, né, meu? Tava com roupa assim, que não era anel, bracelete, cinto com rebite e tal, calça rasgada, assim, que essas meninas estão usando aí, cara. Isso aí é tudo coisa de vagabundo, cara. Falou? Meu, é terrível.